Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso canal, o canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje nós estamos com o nosso convidado, o nutricionista Arthur Jamos. Ele vai falar um pouquinho sobre alimentação saudável e mudança no estilo de vida. Então vocês que estão nos acompanhando aqui, fique com a gente aqui no canal, porque ele já volta com várias informações e dicas importantes de receitas saudáveis, ok? Então fique aqui com a gente já volta e é logo depois da nossa vinheta. E estamos de volta aqui no nosso canal, hoje com o nutricionista Arthur Jamos. Acertei, né, professor? Professor nutricionista. Estou acostumado sempre com os personagens aqui, mas ele é o nosso nutricionista, atleta de fisiculturismo também. E hoje ele vai trazer muita coisa interessante para a gente que quer ter hábitos saudáveis de alimentação e um estilo de vida saudável. Tudo bem, Arthur? Tudo certinho, Marcão. Prazer imenso estar aqui com você, fazendo parte desse seu projeto. É muito legal ter pessoas como vocês. Eu sempre falo com o pessoal aqui que nos acompanha, Arthur, que aqui no nosso canal a gente só traz autoridades nos nichos que eles atuam. E aqui a gente está com um excelente profissional da área de nutrição, que hoje vai trazer muita coisa interessante para vocês aí do outro lado da tela, ok? Então fique com a gente aqui, porque esse cara aqui é fera, hein? Atleta, pessoal. Então, fiquem atentos ao nosso bate-papo de hoje. Arthur, fala um pouquinho sobre a sua área de atuação, sobre a nutrição e também sobre a importância de ter hábitos saudáveis na nossa alimentação, até mesmo na mudança do nosso estilo de vida. Sim. Bom, primeiramente, eu já fazem 15 anos que eu treino. A minha primeira graduação, eu sou engenheiro, na verdade. Aí, como eu sempre tive esse estilo de vida, sempre gostei disso, eu resolvi trocar um pouquinho a atuação, daí eu fui para a parte da nutrição, Aquela coisa de você trabalhar com o que gosta, Trabalhar com o que ama, faz parte do meu estilo de vida, faz parte de quem eu sou. Então, por isso, assim, eu acho que o melhor conhecimento que a gente tem é aquele que a gente consegue transmitir para o outro, Exato, então, exato. O Marcão também compartilha dessa ideia comigo. Então, assim, é incrível como a alimentação pode mudar a nossa vida, assim. E eu sempre costumo falar uma coisa, a gente sempre precisa comer, correto? Para você sobreviver, para você estar vivo, você precisa comer. Sim. Isso faz parte, é a fisiologia do nosso corpo. Certo. E nada melhor do que você ter conhecimento, você saber comer de uma melhor forma possível, de uma forma saudável, para você colher os benefícios, Então, assim, principalmente para longevidade, isso para tudo. Tanto para a parte esportiva, para longevidade, para qualquer fase da nossa vida, é muito importante uma alimentação saudável. Então, nós, como os profissionais da saúde, eu aqui como nutricionista, vou passar tudo aí para vocês que eu sei. Também podemos fazer mais encontros, de outros temas aí que fica melhor para vocês, e é isso. E assim, eu sempre falo para os meus alunos na academia que não adianta, às vezes o pessoal vai para a academia, quer treinar, quer se matar de treinar, mas se não faz uma dieta bem organizada, de nada adianta um treinamento excelente, uma academia excelente, se a alimentação é ruim, não é, professor, o Arthur? Exatamente. Gente, eu tô aqui com o negócio de professor, mas é nutricionista. E só para falar, hoje é o nosso primeiro entrevistado aqui no nosso bate-papo, que é de outra área que não é personal. E a gente vai trazer vários outros profissionais da área da saúde aqui. A gente vai trazer médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, tá? Então acompanhe a gente no canal, porque sempre vai ter novidade, pessoal. Então, professor, tá difícil. Então, Arthur, é sempre importante isso que a gente está falando, A parte de uma alimentação, talvez ela até seja mais importante que o próprio treinamento, não é? Sim. Assim, eu acho que essa é uma discussão muito pertinente entre essas nossas duas áreas, assim. São duas brigas muito fortes. Só que, assim, eu acho que os dois trabalhos são muito importantes. Por exemplo, na parte da nutrição, como eu já falei anteriormente, você precisa ter uma boa alimentação para todos os benefícios do nosso corpo, Sim. Enfim, várias doenças aí crônicas, hipertensão, diabetes, colesterol, essas coisas dá super para ser evitado com uma boa alimentação, correto? E tanto para emagrecer quanto para, enfim,
a alimentação é essencial, isso que o Marcão falou no começo também. Você treinar é muito importante para a vida, é essencial. O nosso corpo foi feito para se movimentar, exato, certo? Só que assim, com a alimentação você consegue moldar o seu corpo. Então isso assim é muito importante e não só pela estética, como eu já falei, pela parte saudável. Saudável. Né? E assim, a alimentação é o combustível, né, professor? Sim. Não adianta a gente ter uma Ferrari e não saber colocar um bom combustível nessa Ferrari. Então a gente sempre fala assim, não adianta você ter um corpo bacana, um corpo que até tem um potencial de rendimento, se a alimentação é ruim. Sim. Não é, professor? O Arthur? Com uma boa alimentação, a área que eu mais gosto é a parte esportiva, certo? Na parte esportiva, a gente precisa comer em alguns períodos, né? Depende também do esporte praticado, né? Sim. Tem esporte de endurance, esporte, por exemplo, do fisiculturismo já é uma outra coisa. A gente pode falar das diferenças de alimentação para todos, né? Mas uma coisa é base e uma coisa é certa. A alimentação saudável serve para todo mundo. O que vai diferenciar entre os esportes e também para as pessoas que não fazem atividade física seria quantidade. Sim. Acho que isso seria o mais relevante, né? relevante dentro disso tudo. Só que e os alimentos em si eles não mudam muito. Lógico, às vezes vai ter momentos, por exemplo, no fisiculturismo, que a gente acaba se alimentando com uma menor variedade de alimentos, porque pela questão de facilidade, pela questão de cálculo ali de calorias, etc e tal. Outros esportes, por exemplo, que você precisa de energia mais rápida, às vezes a gente entra com carboidratos simples, doces, por exemplo, sim, ou enfim, essas coisas. Então existem essas pequenas diferenças, mas a alimentação saudável é o cerne para a vida, assim, a base para tudo. É a base para tudo. E você como atleta, Arthur, você tem mais propriedade até para falar isso para a gente. Muitas vezes as pessoas confundem. Então, às vezes as pessoas veem um atleta se alimentando de determinados alimentos ou até mesmo porque existe uma periodização, existe uma prescrição adequada para cada um e a gente tem que deixar isso muito claro, que a dieta ela é bem individualizada, né, Arthur? Sim. E aí, às vezes as pessoas, que são pessoas comuns, elas querem copiar dietas de atleta ou até mesmo algumas estratégias que são utilizadas para atletas para elas utilizarem como, sei lá, estilo de vida delas. E você que é autoridade, que é uma atleta também, pode explicar isso melhor pra gente, né? Existe essa diferença, não existe? Totalmente, assim, o que acontece hoje, principalmente nas redes sociais? É muito comum a gente, por exemplo, na parte do fisiculturismo, a gente pega a finalização do atleta, que é uma alimentação completamente restrita, e você tem uma aparência muscular tão interessante, tão visível, né? Tão visível, né? Não é questão de ser bonito ou feio, mas sim, é questão de ser visível. Exato. Que isso impressiona muito. E assim, as pessoas tendem a olhar isso e falar, poxa, eu quero esse corpo, então eu tenho que comer isso. Sim. Mas calma, não é assim. Porque existe todo um processo, existem fases, existem etapas que devem ser cumpridas até chegar naquele momento. Por exemplo, pessoas leigas ou que pegam pequenas informações disseminadas na internet. É comum a pessoa querer restringir muito a alimentação. Sim. Isso não é interessante. Primeiro, não é assim que você vai emagrecer. Se seu objetivo é emagrecimento, definição muscular, sim, ou até criar massa muscular. Então assim, vai ter momentos que você precisa ter uma dieta calculada, é importante mensurar o que você está colocando ali no prato, você comer bem para que você consiga desempenhar um bom treino, aí entra o papel dos treinadores, sim, assim, porque assim, é aquele exemplo que o Marcão acabou de falar também anteriormente. Você precisa, para desempenhar um bom treino, o exemplo do combustível do carro, você precisa ter combustível para queimar. Exato. Então assim, vai ter uma parte ali que você vai ter que se alimentar bem para você construir massa e é engraçado porque em muitos momentos isso eu vejo no consultório. Você fala para a pessoa comer mais, ela ganha massa muscular, ela emagrece, né, começa a ter uma definição, abaixa o percentual de gordura e acaba sendo, entre aspas, um milagre. Poxa, sim, eu estou comendo mais, sim, e estou emagrecendo, sim, né? Então é isso, tem que ter cuidado nessas fases, tem que ter cabeça também, o psicológico é muito importante nesse momento. Então assim, tenho minha trajetória como atleta, fiz competições, me lesionei também, hoje em dia já sigo ainda o estilo de vida, sim, mas não estou com objetivo de competição no momento, certo? Mas a gente tem que entender as fases da nossa vida, né? Então é importante você conciliar a alimentação também com a sua vida pessoal, com a sua vida amorosa também. Exatamente. Por que eu digo isso? E tudo interfere, né? Sim, sim. Hoje eu vejo que existe muita
pressão de ambos os lados. E, sabe, não é assim. É possível você fazer uma alimentação completamente adequada, dentro do gosto que você tem, com o seu paladar, sabe? Uma coisa que eu gosto muito, Marcão, que eu sempre falo nas consultas, é autonomia alimentar. Então, assim, eu tenho a função de passar todo o meu conhecimento para você. Eu acho que o conhecimento só é válido quando é transmitido. Exato. Né? Para você conseguir fazer boas escolhas, saber fazer as trocas, né, as substituições das refeições. E qual que é o objetivo disso? Viver bem, viver saudável. Um estilo de vida saudável, Exatamente. que é o que a gente tanto prega aqui. E uma coisa importante que você falou e que a gente reforça muito: o acompanhamento profissional. Não basta você toda hora, porque tipo a internet, gente, está cheia de informações e muitas vezes essas informações são desencontradas, são desnecessárias ou até mesmo um desserviço. Tá? Então é importante a gente ter o acompanhamento de profissionais. Do mesmo jeito que você vai para a academia e procura um personal trainer capacitado, que esteja atualizado para fazer um bom treinamento e um bom trabalho no seu físico, você também precisa de bons profissionais para poder prescrever dietas adequadas para o seu estilo de vida, dietas adequadas para a sua individualidade, porque cada pessoa é uma pessoa. Não adianta você ir lá na internet pegar uma dieta qualquer. Hoje o pessoal usa muito inteligência artificial, achando que a inteligência artificial ela está estudando você, e não está, porque uma pessoa nada mais humanizado que uma pessoa pegar o seu estilo de vida, a sua rotina e prescrever uma dieta adequada para você. Entendeu? Então, assim, não se enganem muito com essas coisas que vocês veem na internet, porque muitas vezes vocês podem estar fazendo usos inadequados que podem até comprometer a sua saúde. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Totalmente. Eu acho importante falar também, Marcão, assim, orientando vocês, principalmente quem é iniciante, está começando agora, tanto na musculação ou também buscando uma vida saudável. Eu acho que, assim, hoje existem profissionais para todos os bolsos, né? Então, assim, dentro da condição que você tem, do que você está, não só a condição, mas o tanto que você está disposto a investir naquilo, você vai achar um profissional. Então, procure. Por quê? Na parte do treinamento, por exemplo, você evitar lesão é muito importante. Então, faça aulas, nem se for uma aula por agrupamento muscular, com um bom profissional, uma aula só, para você aprender. Você faz sozinho o restante do período, do ano, assim. Tô falando do básico para você começar com o pé direito. Conforme você for melhorando e querendo mais, você vai melhorando seu desempenho e resultado, né? Na parte da alimentação, procura um nutricionista, você vai fazer uma consulta, vai fazer ali um retorno, talvez umas duas, você já aprendeu a comer. Então, dali pra frente, você segue o ano todo. Sim. Assim, o período que você quiser. Sim. Com aquelas informações, com a mesma dieta. Precisa mudar a dieta toda hora? Não, não precisa, mas ter uma boa informação é importante. Por que eu falo isso? Isso eu vejo muito no consultório. Pessoas com dietas completamente restritas, assim, e eu sempre falo, para emagrecer é necessário uma restrição calórica, isso é fato, todos nós sabemos. Sim. É aquela balança. Se você hoje perguntar para qualquer pessoa, você sabe como fazer para emagrecer? Todo mundo sabe. Mas por que não é magro? E aí? Não é verdade? Aí que tá, fazer restrições, dietas da moda, jejuns, enfim. Eu não tô aqui para criticar cada uma. Cada estratégia é importante num período e tem que se encaixar para você. Sim. Qual que é a melhor dieta? A que se encaixa para você. Não é a que seu vizinho fez, não é a que a blogueira fez, não é isso. Outra coisa que eu sempre falo, restrição calórica é muito importante. Passar fome é opcional. Por que eu falo que passar fome é opcional? Seguinte, primeiro, o que é a vontade de comer? Vontade de comer, você vai abrir a geladeira, sua geladeira está cheia de coisa. Não tem nada para comer, você vai fechar e vai pegar seu fast food ali. Isso é vontade de comer. Fome é você abrir a geladeira e você querer comer tudo ali dentro, até fazer misturas que não fazem sentido nenhum, porque isso é fome. Como que a gente não passa fome? Vontade de comer faz parte, agora fome, você não precisa passar fome para emagrecer, correto? Arthur, existe um mito que as pessoas acreditam em que comer menos é melhor, principalmente no caso de emagrecimento, é melhor do que comer mais. E às vezes a gente sabe que isso não é verdade, não é? O que você tem a nos dizer a respeito disso? Isso é uma coisa muito interessante, Marcão, assim, que as pessoas têm muita dúvida, e é o seguinte,
Para você emagrecer é necessário fazer a restrição calórica, como eu disse anteriormente, né, aquela parte da fome e da vontade de comer. Sim. São coisas completamente diferentes. Como que a gente pode comer bem para emagrecer? Por exemplo, vou dar algumas dicas simples, né, para ser mais fácil aqui de entendimento também. Por exemplo, legumes, verduras, tudo isso tem uma densidade calórica muito baixa. Sim. O que é a densidade calórica? Numa porção de alimento, você tem muito alimento e pouca caloria. Sim. Ou seja, você come muito e tem pouca caloria, tem pouca energia ali. Então isso é muito interessante. Principalmente pela parte da saciedade, você vai ficar cheio por mais tempo. Sim. Isso é muito importante na parte do emagrecimento, correto? Outra coisa também, por exemplo, se a gente for parar para pensar em tudo que é mais gordinho, né? As frituras, os queijos mais gordinhos. Uma dica do queijo muito importante. Quanto mais branco o queijo for, menos gordura ele tem, correto? Legal. Quanto menos gordura ele tem, mais magro ele é. Então ele tem menos caloria, então é mais interessante para ser ingerido, correto? Então todo alimento que tem mais gordura, que tem mais calorias, você vai tender a acumular mais, né? A densidade calórica dele é maior e você vai, com pouco alimento, você vai consumir muitas calorias. Sim. Isso não é interessante. Sim. Outra coisa também que é bom evitar, por exemplo, são alimentos que você vai comendo, sabe, as unidades, assim, amendoim, essas coisinhas pequenininhas que você não consegue mensurar e quando você já viu, já comeu muita coisa. Isso também é bom tirar. Dentro das dietas, existem dietas flexíveis também, que isso é importante, isso é muito disseminado na internet. Dá para você emagrecer comendo pizza, hambúrguer? Dá. Só que aí entra a densidade calórica novamente. O que é mais interessante? O que vai te dar mais saciedade por mais tempo? Um exemplo, um pedaço de pizza ou aquele prato gigantesco de arroz, feijão e entre outros ali alimentos interessantes e saudáveis. Mais nutritivos, sim, né, professor? Sim. Arthur? Porque assim, não é só contar caloria, isso também é importante ser dito. Caloria por caloria, o nosso corpo tem muitos alimentos que a gente chama caloria vazia. Sim. Por exemplo, alimentos ultraprocessados, você tem que tirar da sua dieta também. É interessante, quanto menos comer, melhor vai ser. Entendeu? Então, essa modulação é importante. Aí, a modulação que é o que a gente sempre fala. O equilíbrio, o balanço. E essa modulação e esse equilíbrio, a gente consegue com quem? Com um profissional que saiba fazer isso. Porque, quer não, por mais que a gente sabe o que é saudável, o que é nutritivo, então, mas a gente não consegue fazer esse cálculo, esse equilíbrio correto para a gente poder ter uma alimentação saudável, mas uma saudável que eu digo individual, para mim, não para o meu coleguinha, não para o meu vizinho, porque eu vejo muitas vezes dentro da academia, Arthur, o pessoal, o que você está comendo? Aí a pessoa, não, eu estou comendo isso, olha a minha dieta, não sei o que, passa, a pessoa vai lá, copia essa dieta e não tem os mesmos resultados, e não vai ter, porque essa dieta não foi feita para ela, foi feita para outra pessoa, em cima do que? De todas as propriedades que essa pessoa tem, do dia a dia, do estilo de vida, do trabalho, do tipo de treinamento que essa pessoa faz. Então, por isso que é muito importante a individualidade, como treinamento personalizado, a gente vai organizar o treino de acordo com aquele indivíduo, de acordo com as necessidades daquele indivíduo. A mesma coisa é a dieta, não é, Arthur? Exatamente. Todos os alimentos são importantes, assim, todos dá para serem usados de uma melhor forma no contexto do seu dia todo. Só que veja bem, uma coisa também que precisa ser dita. Os alimentos têm propriedades muito importantes e são essenciais para o nosso organismo. Só que assim, existe também mitos hoje em dia que você pega um super alimento, você fala, sei lá, um exemplo, gengibre, canela, aí a pessoa faz um mix, faz um shot, faz uma coisa completamente de outro planeta, faz uma macumba ali junto, que é aquilo que é a solução do problema. Não é. É o que você come durante o seu dia todo, na semana toda, o ano todo, entendeu? Então, assim, o contexto da alimentação é o contexto geral. Sim. Não é um alimento milagroso, não, é o conjunto de todos que vai te dar o benefício. Então, isso é muito importante ser dito também. E aproveitando esse gancho, Arthur,
Às vezes o pessoal chega, eu vejo o pessoal na academia, porque eu fiz meu pré-treino, porque o meu pré-treino, e falo o pré-treino. E na verdade o pré-treino é tudo que a gente come, não é? Sim. Então durante Às 24 horas o que você está comendo já é o seu pré-treino. Não tem que parar com essa história de que meu pré-treino, porque eu tenho que tomar pré-treino. Não, se você se alimentou direito, você já está fazendo o seu pré-treino. Correto? Estou errado? Eu acredito que deva ser isso. Então assim, as pessoas têm que parar com essas coisinhas muito segmentadas de internet e passar para um lado real e um lado mais profissional, não é? Outra coisa também que é importante falar, Marcão, polêmica, hein? Não precisa tomar suplemento para ter resultado. Anota aí, não precisa de suplemento. Gente, nossa, meu Deus do céu, eu vou morrer. Muitas vezes tá gastando dinheiro à toa, não é? Claro, a suplementação, ela entra na dieta para melhorar, para facilitar, para, assim, tem muitos benefícios. Lógico que tem. Não posso ser hipócrita de falar que não existe benefício. Lógico que tem. Existe. É essencial? Não é essencial. Tudo que você faz com alimentação, você não precisa de suplementação. A suplementação vai vir para agregar, para ajudar. Se a base, o que é a base? A alimentação não estiver equilibrada, não estiver bacana, suplementação você está jogando dinheiro fora. Aí entra aquela outra coisa. Quanto você paga no whey? Não sei qual a sua renda, enfim. O que você pode pagar ali. E quanto que é uma consulta de um profissional, por exemplo? Dá para você fazer essa substituição e você vai economizar na sua alimentação, tenho certeza disso. Tendo uma dieta equilibrada, alinhada, saudável, que é o que a gente mais prega, né, Arthur? E ter mais resultado. Mais resultado, entendeu? Então, às vezes, é importante a gente sair desse mundo da internet e começar para um mundo real, mais prático, mais econômico e mais sustentável, não é? Total. E outra coisa também que é importante ser dita é manter os resultados. Como que você mantém? Hábitos, criar hábitos saudáveis, você se alimentar nas horas específicas, você comer os alimentos que você gosta, isso é muito importante também, porque não adianta nada você fazer às vezes uma dieta super restrita ou uma dieta da moda, ou utilizar substâncias que te ajudam no emagrecimento, enfim, fazer tantas manobras assim para te ajudar, e o cerne, que é a parte mental, não está equilibrada ali, então isso demora tempo, gente. Então assim, se você hoje, independente da idade que você tiver, correto? Você iniciar hoje, quanto de vida você tem para frente? Pensa nisso. Então, às vezes eu atendo também pacientes com uma idade mais avançada, não estou falando idoso, hein? Mas ali uns 50 anos, por exemplo, né? E foram 50 anos com hábitos não saudáveis. Se essa pessoa demorar 5 anos, não estou falando que amanhã cedo a pessoa já vai acordar e, meu Deus do céu, amo vida saudável. Não, estou falando 5 anos, 3 anos, enfim. Os próximos anos vão ser muito melhores. Sim, com certeza. Então não espere que você vai ser um vidinho ali do Instagram, que no outro dia você já vai acordar um atleta, por exemplo. Agora eu como saudável. Não é isso. Então, dê tempo ao tempo, sabe? Procure bons profissionais, aos poucos. Mudando esses hábitos aos poucos para que isso se torne realmente uma rotina e que você não tenha um impacto tão grande. E assim, tudo que às vezes a gente é muito agressivo, às vezes acaba não fazendo nada, né? Sim. Então começa, tipo assim, pega uma dieta, vou fazer isso, faz 2 semanas e depois não quer mais, né, Arthur? Ter metas é essencial, mas melhor do que ter metas é ter metas tangíveis, que você consiga alcançar. Perfeito. E passo a passo. A gente tem que entender quais são as nossas limitações, o dia a dia, seja trabalho, escola, enfim, o que envolve você ali em relação à alimentação. Sim. Também. Então, entender isso, entender você e dar esses passinhos, com certeza é muito importante. Então, assim, não ache que a sua vida vai mudar de uma vida para outra, é aos poucos. Dê tempo ao tempo, eu tenho certeza que você vai agradecer lá na frente por isso. Com certeza. E outra coisa, Arthur, que até que você citou agora há pouco, e que a gente lá, nós personagens lá dentro da academia, a gente tem muita essa resistência. Quando a gente pede para o aluno, principalmente o pessoal que está começando agora e que não tem hábitos saudáveis, que está com a vida toda desregrada, você precisa procurar um nutricionista. E aí sabe o que a gente escuta? Geralmente as pessoas falam, mas eu não vou no nutricionista porque ele vai pedir para eu comer batata doce, frango e sei lá o quê. E o Arthur falou agora há pouco que você consegue fazer a dieta comendo o que você gosta. Então esse mito, essas coisas, essa lenda, na verdade, que tinha lá atrás, que o nutricionista vai chegar lá e vai mandar você só comer frango, batata doce e salada, isso já não existe mais, né, Arthur? Primeiro, para você ter aderência na dieta, a dieta tem que ser gostosa.
Como que a gente deixa a dieta gostosa? Usando alimentos que você gosta. Claro, existem pessoas que se alimentam com uma pequena variedade de alimentos. Isso é a parte do nutricionista também, ir acrescentando mais variedades de alimentos. Isso faz parte, tudo bem? Outra coisa, sabor, tempero, uma coisa que eu sempre falo. Usa e abusa dos temperos. Assim, a alimentação tem que ser saborosa, tem que ser gostosa para você conseguir seguir ela. Outra coisa muito importante também, organização. Organização é a chave. Porque assim, no momento que você está com fome, você vai comer qualquer coisa que tiver ao seu redor. Isso é perfeito. Correto. Então assim, hoje existem diversas formas, existem lanches, aí pode entrar a suplementação também que a gente comentou anteriormente. Enfim, existem várias estratégias para que você tenha com você os alimentos saudáveis na hora certa, no momento certo. Eu lembro, Marcão, há muito tempo atrás, quando eu comecei nessa vida mais saudável, você carregar o seu alimento, nossa, era uma coisa que... absurda. Né? Hoje em dia, você vê todo mundo com inclusive bolsas bonitas, até bolsas de mulheres, assim, muito bonitas, assim, para carregar os alimentos ali. Então isso você já começa a ver com mais... a mudança, né? Mais a mudança. Você vê os escritórios também, várias partes de trabalho com já uma cozinha, uma coisa já organizada ali para você se alimentar. Então assim, isso é muito importante que tenha, sabe? E assim, não é vergonha. Não é mesmo. Até tem um exemplo, tem um mercado próximo, que a gente não vai falar o nome do mercado aqui, mas tem um mercado próximo da academia que a gente treina, que lá eles têm um micro-ondas, um espaço reservado para as pessoas levarem. Olha que, tipo assim, para eles não é um lucro nenhum, porque eles estão deixando de vender a comida deles em benefício das outras pessoas, mas esse mercado, ele fornece um espaço para que as pessoas levem as suas refeições e esquentem dentro do próprio mercado. Isso é uma coisa super interessante que eu observei outro dia, porque as pessoas podem levar sua alimentação saudável e usar esse espaço para se alimentar e até mesmo esquentar a sua marmitinha lá sem custo nenhum. Isso é super legal, né? Então a gente vê como que está tendo também essa mudança das pessoas para um estilo de vida saudável, né, Arthur? Sim. E hoje esse cuidado ele é importante não só para você, ou não só no âmbito, por exemplo, de atleta, enfim, num âmbito mais saudável, mas o familiar também. Então hoje eu atendo famílias também, geralmente é a mulher que vem, aí já joga isso para o marido, já joga isso para os filhos também. Então isso é muito importante, que esse contexto familiar também, principalmente no desenvolvimento da criança, comer bem e tal, isso é muito importante. Muito importante desde pequeno. Para todas as fases da vida. E assim, eu acho que quando uma ou duas pessoas dentro de casa mudam os hábitos alimentares, acredito que todo mundo acaba mudando, porque isso eu sinto pelos meus alunos. Às vezes eu tenho várias famílias que eu atendo. E quando o casal, ou um ou dois ali dentro da casa, começa a mudar o estilo de vida e a alimentação, todo mundo começa a ser beneficiado com isso. As crianças começam a ter hábitos mais saudáveis, passa a não entrar tanta comida ruim dentro de casa, coisas mais saudáveis e mais selecionadas, e com isso todo mundo muda o seu estilo para uma vida mais saudável e mais organizada também. E você até falou, né, Arthur, a respeito da organização, que é importante. Então, talvez eu falo isso por experiência própria. O meu dia a dia é super corrido, assim, eu não tenho tempo. E muitas vezes, se eu não deixar as minhas refeições da semana organizadas no final de semana, eu vou acabar comendo na rua e comendo errado. Então, assim, geralmente no final de semana eu tiro um tempo para organizar todas as minhas refeições da semana, congelo, e aí eu chego em casa, porque às vezes você chega com aquela fome de leão, você quer comer qualquer coisa. Mas se está tudo organizadinho ali, você só esquentou rapidinho e a alimentação saudável. Uma coisa que eu sempre falo, que o tempo, na verdade, não é falta de tempo. É falta de prioridade. Exato. Porque a partir do momento que... Isso já entra o canal do Marcão aqui. A partir do momento que você tem conhecimento, você sabe da importância daquilo, você vai dar prioridade para aquilo. Exato. Então, a partir do momento, por exemplo, que na alimentação você entende os benefícios daquilo e você quer colher aquilo, você vai dar prioridade para quê? Para você passar no mercado e fazer umas compras em um momento que seja específico para você, que encaixe na sua rotina. Você vai comprar alimentos em fontes, em locais interessantes que fazem de uma melhor forma os alimentos, de uma forma mais saudável. Mais saudável, exato. Entendeu? Então isso não é questão de falta de tempo, é falta de prioridade. Então isso é uma coisa também que tem que ser bem clara. E assim, hoje, não sei se é porque a gente também está nesse meio, mas praticamente quase todos os lugares têm aquela seção de comidas fast food, que tem tudo. E comidas saudáveis. Sim. Então assim, você vai em mercados, você vai em lojas, sempre tem ali, isso aqui é saudável. Talvez às vezes até
muitas vezes a gente também tem que ser seletivo nisso, porque nem sempre tudo é saudável, né, Arthur? Mas assim, praticamente quase todos os lugares a gente consegue encontrar comidas saudáveis. Uma dica muito rápida: quanto menos embalagem tiver, quanto a validade menor for, mais saudável é o alimento. Então assim, hoje eu vejo que as pessoas têm um paladar muito voltado para essa parte que tem aquele exagero do paladar, né? Que é os alimentos hiperpalatáveis. Como que a gente faz para mudar isso? Isso é importante. Eu sempre dou o exemplo da cerveja. Garanto que a primeira vez que você tomou um gole de cerveja, duvido que você gostou. Que você falou, nossa, olha que delícia isso. Não. Foi aquele meio social que você queria fazer parte, que você achou aquilo amargo e você começou a tomar e hoje você ama a sua cervejinha do final de semana. A alimentação é a mesma coisa. Então assim, para você sair, por exemplo, do café sem açúcar, com açúcar para o café sem açúcar, é tempo. Sim. É 20, 30 dias, reduzindo aos poucos, não reduza completamente. Então assim, toda essa modulação é tempo. Dá tempo ao tempo, aos poucos, escolha os alimentos mais fáceis para você fazer essas substituições e lá do tempo, lembra que eu te falei, 5 anos depois, estou exagerando, você consegue fazer isso em menos tempo. Mas assim, é necessário que isso seja feito, sabe, para a sua saúde. E o nosso paladar muda, não muda, Arthur? Muda. Porque assim, eu vejo, eu não tomo refrigerante, mas às vezes você chega em alguns lugares que tipo, só tem refrigerante. E eu gosto de sair, eu tenho uma vida bem saudável, social. E às vezes você chega no lugar, não tem, você acaba tomando refrigerante. Só que eu sinto, quando eu tomo um refrigerante, que o açúcar ali é muito forte. Eu vejo as outras pessoas tomando e, nossa, mas é gostoso. Aí eu não consigo sentir tanto esse sabor do refrigerante, mas sim muito sabor do açúcar que está ali. Porque eu não tenho esse hábito tão constante de refrigerante. Isso será uma mudança por conta do paladar, que às vezes a gente não tem esse hábito e acaba meio que repelindo isso? É que todos esses alimentos, eles são feitos para dar aquela explosão de sabor, assim. Então, tem muita química ali dentro, entende? Então, por exemplo, a pessoa que come todos os alimentos ultraprocessados que tem sabor de frutas, por exemplo. Sim. E a pessoa vai comer a fruta mesmo original, não vai sentir o gosto. Não vai achar legal, não vai achar doce. E quando você tira esse vício do seu paladar e você entra de novo para as coisas naturais, você vê que realmente as frutas são doces. Sim. E são muito doces, entendeu? Sim. Então, assim, essa modulação é muito importante e precisa ser feita. Perfeito. Arthur, uma coisa que a gente eu falo com todos os nossos convidados aqui no bate-papo, é a relação no seu caso, da alimentação, do estilo de vida saudável com a saúde física e mental. Existe essa relação, Arthur? Totalmente. Isso é uma coisa que cabe muito aqui nessa nossa discussão. Primeiro, a alimentação saudável é a base de tudo, correto? Existem esportes que você vai chegar a um extremo ali que você já não é mais saudável, correto? Principalmente no fisiculturismo. Então assim, quando você passa essa barreira com um objetivo estético ali para que você vença o campeonato, por exemplo, e depois você tem que retomar a vida saudável para você refazer ali a organização da preparação para que você faça um novo campeonato. Então essas fases são muito importantes. E é interessante que seja dita principalmente para o público leigo, porque senão entra naquela discussão anterior que a gente fez, só vou comer isso e isso vai dar certo. Sim. Qual foi a outra pergunta que você tinha feito? Então, se existe essa relação do lado da saúde mental com a alimentação. A mental também. Porque, tipo assim, quando eu começo a restringir muita alimentação, o meu lado psicológico começa a mudar também, não é? A gente começa a ficar mais agressivo, mais chateado, e isso interfere muito, né? Sim. O mental daria pra gente seguir de duas formas. A primeira forma seria, entrando nessa parte esportiva também, que quanto maior restrição você tem, quando você tiver uma pequena liberdade, você vai chegar a ter uma compulsão alimentar ali. Então isso para você controlar de novo é complicado, principalmente quando você fica só no famoso frango e batata doce. Sim. Por muito tempo. E que isso é a comida de atleta e não a comida de pessoas normais, né, Arthur? Não precisa ser dessa forma, correto? Mas para facilitar em alguns momentos acaba sendo. Mas uma estratégia. Não precisa ser assim, existem diversas estratégias.
Beleza, dito isso, temos a outra parte que a alimentação consegue melhorar muito a parte cognitiva, a parte do envelhecimento. Essas doenças neurodegenerativas, como por exemplo Alzheimer, a depressão também, todas essas doenças dá muito pra gente curar apenas com a alimentação. Né? Então assim, hoje dentro do consultório é uma realidade, isso vem mudando com o tempo. Se você, alguns anos atrás, isso era não era dito, não era dito. Mas hoje é um assunto muito pertinente, acredito que daria para a gente fazer um podcast apenas desse assunto, só que assim, o benefício da alimentação para a parte cognitiva, para a parte neural é muito interessante assim, e você tem muitos benefícios, que daí são outros benefícios, né? Não é essa parte da compulsão que o atleta vai criar, são coisas distantes, diferentes, mas vale a pena serem ditas. E para pessoas comuns que não são atletas, conciliar a atividade física, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, isso vai ser praticamente um remédio para as pessoas que sofrem de depressão, para as pessoas que têm ansiedade. Então a gente consegue fazer essa manipulação, né, Arthur? E logicamente, mais uma vez, reforçando, com bons profissionais e sempre individualizado, você consegue controlar a ansiedade, uma depressão ou até mesmo uma cura, não é? Por conta de alimentação e atividade física. É uma coisa que a gente bate sempre na mesma tecla e tenta sempre levar essas informações para vocês. Eu acho que nós, como seres humanos, a gente é multifatorial. Sim. Então é a questão da alimentação, é a questão do treino, é a questão do psicológico, é a questão de todas as fases da vida, né? Uma coisa, Marcão, que eu acho que é interessante também ser dita, é que isso todo atleta acha que é um super-homem, que é uma pessoa completamente diferente. E quando fala de pessoas normais, poxa, o que é uma pessoa normal? Todo mundo é uma pessoa normal. Nós somos iguais, entre aspas, né? Então acho que essa diferenciação, principalmente na área esportiva, que é o que a gente gosta, o que a gente trabalha, eu até tento ter um tato para falar sobre isso, sabe? E a alimentação também, eu acho que dia do lixo, alimentação lixo, nenhum alimento é lixo, assim. Exatamente. Existem propriedades diferentes, certo? Não que ele seja lixo ou não. Agora cabe a você fazer uma boa escolha e se nutrir da melhor forma possível. Lembra, não é só caloria, todos os nutrientes são importantes para o seu organismo. Então não é questão de alimento lixo, isso é importante que eu sempre gosto de frisar também. Legal, isso é muito importante falar. E uma coisa que você citou agora há pouco, que a atleta, ele precisa ter saúde para ser atleta, entendeu? E não porque sendo atleta ele terá mais saúde, ele precisa ter saúde para ser um atleta, porque o atleta ele chega no limite. E como você citou agora há pouco, né, Arthur? Chega uma fase dessa preparação que começa a restringir tanto a alimentação que isso deixa de ser saudável, não é? E se esse atleta não tem saúde para suportar isso, ele acaba caindo, né? Quanto mais performance no esporte você tem, menos saudável você é. Então, ou seja, é uma balança que é diferente. Então você vai ter uma fase que você vai sair do saudável, isso faz parte, você precisa fazer isso com boas estratégias, por quê? Para você ganhar a competição. Sim. É esse seu objetivo final, senão você nem entraria nessa, ok? E é por isso que os atletas têm todo um suporte, suporte médico, suporte nutricional, fisioterápico, treinador, preparador físio, é todo um suporte para manter ele no ápice. Então as pessoas precisam parar de começar só a observar atleta e achar que são atletas, não tendo todo esse recurso. Entendeu? E sim levar uma vida saudável, lógico que muito bem acompanhado por profissionais, mas se você não é um atleta, você não queira copiar o que o atleta faz, porque isso vai ser prejudicial, não é, Arthur? Claro, todo atleta acaba sendo importante para você querer almejar, você querer se espelhar, isso é importante. Okay. Então se você hoje está sentado no seu sofá aí, com o seu telefone na mão, por exemplo, talvez nem pratique atividade física e nem coma tão bem assim, exato. Esse é o primeiro passo. Exato. Então você pode virar um atleta? Claro que pode. Independente da sua modalidade esportiva, porque existem diversas, existem várias, né? Exato. Então assim, só que o que é isso? É gradual, é você fazer escolhas, fazer trocas, você cada dia, dá tempo ao tempo, é passo a passo, que lá atrás você vai olhar, né, e vai falar, poxa, 5 anos atrás eu era dessa forma. Então assim, não seja imediatista. Tudo que vem fácil vai fácil. Exatamente. Então sempre tenha isso com você. E gente, para fechar aqui,
o Arthur vai deixar uma receitinha bem legal para que vocês possam fazer em casa, uma receita fácil, né, Arthur? E super saudável, que qualquer pessoa pode fazer em casa. Então ele vai deixar aqui com a gente. Você quer comentar alguma coisa sobre a receita? Eu vou falar brevemente para vocês assim, qual que é hoje a principal dificuldade das pessoas. Comerem bem, legumes e verduras é muito importante. Lembra aquilo que eu falei da densidade calórica? Você consegue comer muito alimento com poucas calorias, sem contar vitaminas, minerais, fitoquímicos e tantas outras coisas que tem nesses alimentos. O que você vai fazer? Simples e fácil. Pega tudo que você gosta, verdura, legume, pica e põe no forno com o tempero que você gostar. Simples, fácil. Se você não quiser picar, já compra picado no mercado e tenho certeza que a sua dieta não vai ser mais a mesma. Você vai ter muitos resultados. Olha aqui que ele vai deixar essa receita passo a passo como faz. Acompanhe aqui com a gente. Receita de legumes e verduras assados. Simples demais para você fazer no seu dia a dia. Vamos pro passo a passo. Eu vejo que isso aqui é mais organização. Então aqui é muito simples. Você vai pegar tudo que você tem na sua geladeira e que você gosta, certo? Você pode comprar bandejinhas prontas no mercado também. Vou colocar tudo na frigideira e colocar no forno, ok? Tempera da forma com que você gostar. Todo tipo de tempero pronto que vende nessas casas naturais, em pó, desidratado, que seja natural, usa e abusa do que você gostar, do que você quiser. O paladar ele é muito individual, ele é muito seu. Então é importante que você faça comida gostosa, para você ter a maior aderência possível na sua dieta, certo? Aqui é o seguinte, a gente vai colocar no forno, certo? De tempos em tempos você tira o alumínio e dá uma misturada dos legumes até ele cozinhar. Após de cozido, a gente vai tirar o alumínio e deixar gratinar. Muito simples, facinho, bora lá. E aí, pessoal, gostou da receita? Bem legal e bem bacana, né? Então façam aí em casa que vocês vão gostar e já é um início para ter hábito saudável. Arthur, estamos encerrando a nossa entrevista aqui. Quero agradecer por ter aceitado o nosso convite, por contribuir aqui no nosso canal com o seu conhecimento. Quero logo te convidar de novo para falar sobre outros temas bem importantes para o pessoal que está aqui nos acompanhando. E fica aqui mais uma vez os nossos agradecimentos, Arthur. E já quero pedir para você deixar o seu Instagram, as suas redes sociais aqui, para o pessoal te acompanhar e saber um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre os seus atendimentos. Então passa para o pessoal aí o seu Instagram ou suas redes sociais. Meu Instagram é Arthur Jamos, né? Só buscar lá. Tá aqui, ó. Vai ficar aqui embaixo. Bom, gostaria de agradecer também, sempre passando informação importante aí para todos. Bom, da parte da nutrição eu tenho muito para falar para vocês. Então assim, comenta aqui no vídeo, entre em contato com o Marcão, entre em contato comigo. Quais as dúvidas que vocês tiverem, o que você quer saber sobre, e a gente pode vir com novos assuntos, porque assim, a ideia hoje foi mais geral. Então a gente pode especificar, entrar em mais assuntos, né? E vai ser importante aí para todo mundo. Vamos disseminar o conhecimento, que vai ser muito bom para você. Exatamente. É o objetivo do nosso canal aqui, é sempre trazer autoridades que possam trazer sempre muito conhecimento, conhecimentos aprofundados, atualizados, para que vocês que estão aí do outro lado possam sempre estar bem informados. Já peço para vocês que também se inscrevam aqui, nos acompanhem no canal, deem o seu like, acione o sininho para todas as vezes que a gente trouxer conteúdos novos, vocês possam estar sempre bem informados, ok? Então, muito obrigado e a gente se vê em outro bate-papo com outro profissional super atualizado da nossa cidade. Valeu, pessoal! Até! Legal pra caramba, Marcão.